Olá, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o autismo, as características dele, né? Mas também relatar como foi que eu fiz, né? E vejo a Lívia hoje sendo autista, tá bom? Então fica ligadinhos aí e não deixa de se inscrever no canal, de dar aquela curtida para mim, tá bom? Compartilhar com mais pessoas. E é isso aí. Vamos lá? Então, gente, o transtorno do espectro autista, TEA, né? Como a maioria das pessoas falam, ou criança atípica, que tem o TEA, deficiência, ou criança típica, criança sem nenhuma deficiência. Então, por isso que o nosso canal é Diário de uma Mãe Atípica, né? Que é uma criança com deficiência. Então, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, tá? Tem várias características, tá? Várias variáveis. Então, por isso que cada autista é um autista. A gente não deve e também não pode comparar um autista com o outro, o seu desenvolvimento, tá? Então, cada autista é de uma maneira. Então, é por isso que é uma variável. Dentre as dificuldades que o TEA apresenta, a gente pode citar algumas aqui. Uma delas é a comunicação, né? A interação social, atraso no desenvolvimento motor, hipersensibilidade sensorial e comportamento metódico ou repetitivo, tá? Dentro dessas características, a Lívia, eu percebo que a única, assim, que ela tem bem menos é a interação social. Porém, ela se interage muito com pessoas mais adultas, né? E aí, perguntando para as terapeutas, né, dela, eles falaram que é porque os adultos, eles dão um retorno para ela mais rápido. Então, se ela chega e pede um abraço, o adulto vai abraçar. Já a criança, não, ela vai ter receio, né? Ou de uma brincadeira. Às vezes ela gosta muito, às vezes não, ela gosta muito de bolinha de sabão. Então ela entrega para um adulto e o adulto sabe o que ele vai fazer. E se fosse para alguma outra criança, talvez não saberia, né? Que ela quer que sopre sopre lá a bolinha de sabão. A Lívia tem, né, uns movimentos repetitivos, ela é com as mãos, tá? Então, quando ela tá muito feliz ou tá muito eufórica, ela faz esses movimentos. E, gente, é muito engraçado, porque assim, a gente diminui alguns, quando vê, ela cria outros, tá? Então, é uma forma deles se acalmarem, né? De extravasar as emoções. De acordo com os cursos que eu fiz e conversas com terapeutas, esses movimentos repetitivos não tem problema algum, desde que não os machuque, né? Que não vá causar problemas para eles. Então, claro que tem autista que se morde, se arranha, aí não é muito interessante. E aí nós chamamos de comportamentos inadequados, né? Então a gente precisa tirar esse comportamento e dar um outro estímulo, uma outra forma da criança sentir prazer ou se acalmar, né? Entender melhor suas emoções. O atraso do desenvolvimento motor. Assim, a gente vê assim, né? As crianças fazem tratamento com TO, com terapeuta ocupacional, com fono, psicólogo. E fica o motor, né? Geralmente a terapia ocupacional, ela acaba agregando isso nas suas atividades. Mas não é da maneira que é com um professor de educação física e uma pessoa especializada no autismo. Porque eu sou professora de educação física. E com a Lívia eu vim aprender muita coisa. É muito diferente de você trabalhar com uma criança típica e de você trabalhar com uma criança atípica. Então, professor, tem muita dificuldade.
Então precisa dar uma estudada, precisa, né, se fazer cursos voltados para isso, né? Se aperfeiçoar, tá? Dentro do TEA, tá bom? Então, assim, a Lívia, quando ela foi diagnosticada com 2 anos, ela tinha o desenvolvimento motor de 1 ano, tá? E aí a gente, né, eu com a terapeuta ocupacional dela, nós rastreamos, né? Foi a terapeuta comportamental da Lívia que rastreou esse nível que a Lívia estava. E aí, e ela usa testes, tá? Testes cientificamente comprovados. Agora, no momento, não sei dizer quais são os que ela usou. Mas, caso você queira saber mais, eu posso estar perguntando para ela e responder aí no próximo vídeo. Então, ela fez esses testes, tá? Baseados nas minhas informações. E aí, a gente viu que a Lívia tinha o atraso de mais ou menos aí 1 ano. Então, que a gente tinha que chegar, né? O máximo da idade dela. E aí, dentro das atividades, né? Dentro disso, eu comecei a trabalhar com ela a coordenação motora ampla, né? E a coordenação motora fina. Então, ela hoje, ela tá dentro do que se é esperado para uma criança de 3 anos. Porém, a Lívia ainda, por questões de fala, né, e de apontar, que a Lívia não aponta ainda, tá? O imitar dela, aí eu já tô falando mais da questão das terapêuticas, né? O imitar da Lívia começando agora, tá? Tá começando a aparecer algumas características, eu já tô muito feliz do imitar, e a Lívia, o apontar ainda, ela não faz. Então, ela tem algumas dificuldades ainda, né, com relação ao apontar, ao imitar. Então, algumas coisas ela ainda não consegue fazer, por exemplo, dar tchau espontaneamente, ou com um comando. Então, quando a gente fala assim para a criança, dá tchau, a Lívia ainda não faz, né, o joia, apontar, tipo assim, ela quer bolo, mesmo que esteja a figura, a Lívia não aponta. Ela pega pela minha mão e leva onde ela quer, tá? Ela ainda não faz o apontamento, mesmo com figura, né? Que aqui em casa eu coloco a mamadeira no micro-ondas, né? As figuras do banheiro. Então, mas ela ainda não aponta. Então, a gente está trabalhando o apontar e o imitar ainda. Estamos nesse processo. Mas falando da parte motora, a Lívia ainda assim, trabalha a parte motora com a Lívia, tá? Ela tem mais resistência e isso é muito comum dentro dos alunos, assim, que eu percebo. Meus alunos autistas, eles têm bastante dificuldade nessa parte motora e por ter dificuldades, não gostam muito. Então, a Lívia, ela acaba querendo fazer do jeito mais fácil e do jeito que ela quer. Então, ontem eu fiz atividade com ela ela tinha que passar uns obstáculos e levar a bolinha até o cesto. Ela resistiu bastante e fez, né? Ela fez comigo. Só que aí a hora que eu deixei ela livre, ela pegou a bolinha, desviou dos obstáculos e colocou a bolinha no cesto. Depois eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem da parte motora dela. Aí eu trabalhei ontem a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. Eu peguei uma lata, eu peguei, né? Vou deixar o vídeo aí para vocês, tá? Darem uma conferida. Então, eu trabalhei a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. Na motora fina, eu peguei uma lata dessas de leite, sabe? E encapei, deixei bem bonitinha e coloquei 2 cores. E aí a Lívia tinha que colocar os palitos referente às cores. Ela teve muita dificuldade no azul, mas aí quando eu dei o modelo e dei ajuda física, ela conseguiu fazer sozinha. Então, assim, eu acredito que a Lívia, as cores, ela já sabe identificar as cores. E eu fiz também um pareamento com ela. Eu peguei um papelão, cobri o papelão e coloquei 2 tampinhas. E na tampinha eu coloquei a cor da flor e na outra tampinha eu também coloquei a outra cor da flor, que foi verde e vermelha. E aí ela tinha que identificar a cor, né? Fazer o pareamento, colocar a flor vermelha na tampinha vermelha e colocar a flor verde na tampinha verde. E deu super certo, então ela fez esse. Já no palito, eu fiz mais fino a cor. Então, pode ser que visualmente ela não conseguiu identificar o vermelho, tá? Ela foi no primeiro buraco que tinha lá na tampa da lata,
tá? Também vou deixar esses 2 vídeos para vocês conferirem e façam com o filho de vocês, porque esse do palito, por exemplo, trabalha o olhar, trabalha, né, a pinça, que depois a criança vai precisar na hora da escrita, tá? Esse tônus muscular de pegar nas coisas, tá? E o trabalho óculo visual, então ela tá trabalhando 2 tempos de visualização, né? Ela tá trabalhando o olhar no palito e o olhar no buraco para colocar. Então, e se você quiser já incrementar, você coloca as cores. Com a Lívia eu comecei sem cor e depois eu comecei já a colocar as cores, tá? Então, vocês vão ver que no vermelho eu dei ajuda física, né? Então, primeiro eu fiz, ela não me imitou. Depois, na segunda vez, eu coloquei ajuda física e ela fez. Aí, ela colocou o vermelho no vermelho. O azul, eu percebi que ela entendeu o azul. Mas é porque o azul, eu coloquei mais grossinho a tira, tá? Então, pode ser isso que ela deve ter confundido na hora de fazer, tá bom? Então, essas atividades trabalham com coordenação motora fina, o olhar, né? O tempo, né? O tempo dela na atividade é muito importante, tá? Outra dica legal que as minhas terapeutas sempre falam, e que no curso do ABA que eu fiz também deixaram bem claro, é da gente estar anotando esse tempo. Então, todo o tempo que a criança fica. Então, por exemplo, na atividade da flor, a Lívia ficou quanto tempo? Ah, a Lívia ficou 2 minutos. Aí eu vou repetir essa atividade daqui 2 dias. Quanto tempo que a Lívia ficou? A Lívia ficou 2 minutos e 10. Ah, legal. Ah, a Lívia já fez fácil a atividade da flor? Então, eu vou aumentar mais uma cor. Então, é assim. Ou vou trocar de lugar. Na primeira vez, eu coloquei uma em cima da outra. Então, são 3 flores vermelhas, 3 flores verdes. Então, eu coloquei elas empilhadas. A Lívia tirou perfeitamente e colocou. Ontem, no vídeo que eu vou te mostrar, eu coloquei ao contrário. Então, aqui tava a tampinha vermelha, pus a flor verde. Aqui tava a tampinha verde, eu pus a flor vermelha. E aí, ela, mesmo assim, ela colocou, tá? E aí, você vai anotando, tá? Pra você ir dificultando e vendo que ela vai permanecendo. O ideal é que eles continuem um bom tempo ali na atividade, tá? Então, eu trabalhei isso com a Lívia ontem e trabalhei também o aspecto sensorial, que fala, né, da hipersensibilidade sensorial. A Lívia tem muito, e isso eu vejo que é o mais agravante, assim, pra mim, com relação à Lívia. Porque a Lívia, ela tem muita sensibilidade sensorial. Então, assim, eu fiz com areia, sabe? Coloquei as minhas areias ficam tudo separadinho em potinhos, né? E aí eu coloco um balde, tirei a meia dela, e aí eu comecei pelos pés, ela teve alguma resistência, e depois eu deixei ela explorar bastante, tá? A areia, então ela pegava, apertava a areia. Então, assim, esse da areia, por exemplo, ela ficou 18 minutos. Então, assim, um tempo muito grande, tá? Para uma criança teia. Então, já fiquei super satisfeita. Então, hoje eu vou trabalhar com ela as pedrinhas de jardim. Então, é ir passando, tá? Por esse trabalho, tá? E que a gente vai ajudando em casa os terapeutas, né? Porque, eu não sei na sua região, mas na minha são 30 minutos dentro do consultório, né? Então, é pouquíssimo tempo. Então, eu vou trabalhando isso e vou estimulando ela. A Lívia tem um atraso de fala, né? Tem 3 anos e 7 meses ainda. Ela começou a balbuciar bastante agora, tá repetindo bastante sonzinhos. E sabe quando o bebê, naquela fase do bebê que a gente acha que o bebê falou alguma coisa? Então, assim, eu já percebo que a Lívia tá emitindo sons que a gente já começa a compreender. Então, ontem eu terminei a atividade com ela, eu falei pra ela, acabou, ela repetiu, acabou. Assim, então, ela já tá começando a vir essa fala dela e eu acredito que logo, logo, se Deus quiser, ela já vai estar falando. Então, foi isso. Eu vou deixar os vídeos, tá, pra vocês estarem assistindo da atividade com a Lívia. Espero que vocês, né, quiserem estar fazendo, repetindo, pode estar repetindo, tá? É muito gratificante. Você vai fazer a primeira vez, talvez a criança não vai gostar muito, mas logo em seguida, assim, você fazendo várias vezes, você vai ver que a criança vai fazendo, já vai ficando mais tempo, e aí você vai percebendo a evolução, tá? Vamos lá.
No entanto, a palavra do espectro, né, o espectro, remete justamente a uma infinita possibilidade de característica. Então, por isso que a gente fala, cada autista é um autista. Então, por isso que hoje se fala espectro autista, né? Apresenta comportamentos singulares, em menor ou maior grau de dificuldade, né? Às vezes um comportamento isolado das demais características, tá? Então, assim, cada autista é um autista, né? E cada um vai responder diferente aos estímulos, tá? O importante é nós, como família, estar estimulando, tá? Sempre. Às vezes eu tô lá na cozinha fazendo alguma coisa, a Lívia passa, pega na mãozinha dela, a gente gira, 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 canta musiquinha, bate palma. Então tudo isso é estímulo, tá bom? Então, gente, é isso. Contei um pouquinho hoje do que vem ser o autismo, tá? Das suas características e contei um pouquinho das atividades que eu faço com a Lívia. Então, eu vou tentar, né, fazer com ela 3 vezes na semana, porque eu sou uma professora, tenho 2 cargos no estado, né, tenho um filho de 10 anos, um marido, ajudo ele no comércio dele, então, assim, muita coisa para fazer, levo a Lívia nas terapias, então, mas eu tô muito focada a trabalhar isso com a Lívia, tá? É, então, não, assim, não esquecendo, né? Então, o que vem a ser TEA? É uma condição, tá? Do desenvolvimento neurológico, que tem várias características e várias são variáveis, tá? Então, assim, não se esqueça, seu filho é único, não compare, não fique triste, tá? Cada um vai desenvolver de acordo com os estímulos, no seu tempo, tá? Claro que a gente, mãe, fica muito ansiosa, eu estou muito ansiosa com relação à fala da Lívia, mas que a gente fica mesmo, né? É difícil falar pra você que não fica, mas a gente fica. Mas não ficar triste por ver uma outra criança desenvolvendo, seu filho não, tá? Busque aprender, busque aperfeiçoar, né? O que você ainda não sabe, busca ler. Eu comecei a fazer os cursos do ABA, fiz para pais educadores, que me dá, né, o título para poder ser terapeuta. Fiz, né, o ABA na prática, né, como trabalhar na prática mesmo, porque às vezes a gente fica só na teoria. Comecei a fazer a faculdade de pedagogia, então ainda faço faculdade. Então, assim, por quê? Porque eu não quero ser uma pessoa desinformada, não saber lidar com as coisas da minha filha, não saber falar assim, não, essa atividade não dá para dar para a Lívia, não está adaptada para ela. Então, para eu ter argumentos e para as pessoas saber que não estão falando com uma pessoa que não sabe das coisas, né? Então, por isso que é muito importante a gente ler. O autismo ainda tem muito preconceito, muita gente ainda não sabe o que e não sabe lidar, professores desinformados, mal capacitados. Então a gente precisa, quanto pai, mãe, estar se informando, tá? Pra gente não ficar perdida, né? E não deixar nossos filhos aí sem os direitos deles, né? Então eu fui me informar, leio bastante. Então eu gosto muito de estar muito bem informada. Sou muito especula, então nas terapias eu busco informação, o que eu tenho que fazer em casa para te ajudar a melhorar. Então eu sempre tento conversar com os terapeutas, saber como que ela foi nas terapias. Isso é muito importante a gente saber, tá? A cada 6 meses você sentar com o terapeuta do seu filho e falar assim, não, agora eu acho que tem que trabalhar isso, agora eu tenho que trabalhar aquilo, tá? Então, acho que isso é importante. Por exemplo, a Lívia não voltou para a escola, né, esse ano, mas o ano que vem ela vai voltar. Seu filho sabe fazer o mínimo das atividades da vida diária? Ele sabe beber água, ele sabe escovar um dente, ele sabe ir no banheiro sozinho, já está desfraldado, né? Então, essas coisas me preocupam muito. É a autonomia da Lívia, que ela faça, que ela seja o menos dependente possível. Então, é o que eu peço para os terapeutas.
né? Então, a Lívia já está desfraldada, ela já bebe água sozinha, ela não tem aquela... Muitos autistas têm, né? De um único copo, de ser, tem que ser daquele copo. Não, a Lívia não. A Lívia bebe em qualquer copo, come em qualquer recipiente, tá? Então, por quê? Na minha cozinha tem um espaço só dela de copo, então tem vários copos diferentes, diferente formato, diferente textura, diferente cores, tá? Então, assim, porque na escola não vai ter o copo dela, nem sempre vai ter do personagem dela. Então, eu sempre faço essa reflexão com a escola, que é o ambiente que ela não vai estar comigo, né? Então, ela não verbaliza, mas ela sabe falar quando quer ir no banheiro, né? Se comunicar com que ela quer ir no banheiro. Então, ela consegue ir no banheiro sozinha. Agora, a gente já tá no processo de tirar a calça e colocar a calça, né? Colocar a calcinha. O colocar a calcinha e a calça ela já conseguiu. Ela só ainda não associou, né, a ir no banheiro e tirar a calça, mas eu acredito que ela porque ela deixa para ir no banheiro muito em cima da hora e aí ela já quer sentar no vaso logo fazer, tá? Então, essas coisas que eu acho que nós temos que se preocupar, né? E é isso. Contei um pouquinho, passei até um pouquinho, né? Do que era a proposta do vídeo de hoje. Mas é isso. Fica com Deus. Não esqueçam de se inscrever, de curtir e qualquer dúvida, sugestões, deixa aí no comentário que eu respondo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Verde, vermelho. Muito bem, coloca certinho. Vermelho, onde vai vermelho? Aonde? Aí, muito bem. Aonde vai vermelho? Aí, vai vermelha. Muito bem. Isso. Verde. Aí, certinho. Azul, vermelho. Onde vai esse? Vermelho. Onde vai esse? Vermelho, vermelho. Onde vai esse? Vermelho. Isso, onde vai esse? Aí, muito bem. Ai, que beleza. Aí, isso, vermelho. Vai pro vermelho. Agora vai pro azul. Isso. Aí, muito bem. Aí. Eita, vai. Ai, vai sozinho. Vai sozinho. Vai sozinho. Fica, você. Chamei, chamei. Chamei. Não, assim. Não. Que delícia. Que gostoso. Que bagunça. Ah, meu Deus. Vem, olha aqui. Ai, que nojo. Que delícia. Ai, que gostoso.